Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Olá, pessoal! Hoje a gente não vai falar exatamente de intercâmbio, nós vamos conversar com uma egressa, uma aluna já graduada em administração pública na UDESC, que foi selecionada para uma bolsa e está fazendo mestrado em Portugal. Mas é uma história não só sobre o mestrado que ela está fazendo lá, a experiência internacional dela, mas muito também sobre resiliência. Ela enfrentou um monte de perrengue para conquistar esse sonho de fazer um mestrado lá, não desistiu e o resultado é que ela está nesse momento estudando lá, muito feliz, e tem muitas dicas legais aqui para vocês. Vem com a gente! Olá, pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, a gente vai conversar agora com a Flávia Cristina Brandão Kfouri Borba. Ela é formada em administração pública na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, foi aluna do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, e atualmente ela está em Portugal, em Lisboa, fazendo um mestrado em administração pública. E um mestrado que ela está fazendo com uma bolsa, né, com a isenção lá do pagamento do mestrado, graças a um edital aqui da UDESC ESAG, do qual ela participou. A gente vai contar mais detalhes depois como é que foi isso. Flávia, muito obrigado aqui por ter topado contar a tua experiência aí em Portugal e bem-vinda ao podcast Intercâmbio. Obrigada, Carlito. É um prazer estar aqui falando com você. Felizmente deu certo da gente bater esse papo e esclarecer e contar um pouquinho da minha experiência. Obrigada pelo convite. Então vamos lá, Flávia, vamos começar do começo, que eu sei que o teu começo foi um pouquinho agitado, assim. Você participou de um edital que a UDESC ESAG tem, que é para egressos dos cursos aqui do centro, administração pública e economia, que eu esqueci de falar onde que a Flávia está fazendo mestrado. Ela está fazendo no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, o ISCSP, da Universidade de Lisboa. E o ISCSP seleciona, então, desses três nomes que a gente manda, um deles, e acabou sendo, no final, a Flávia, né? Mas, assim, foi meio corrido, né, o anúncio aí, a notícia de que você tinha sido selecionada, né, Flávia? Conta um pouquinho o que aconteceu com você. Exatamente, porque no primeiro momento quem foi selecionado foi o Luiz, e ele já ficou sabendo desse resultado final de julho. Então, para mim, já estava tudo certo que ele iria. E o curso, Flávia, desculpa te interromper, o curso começa em setembro, né? Só para o pessoal saber, né? Porque o calendário europeu é diferente do brasileiro. Exatamente, né? Isso que pega, porque as aulas começam em setembro e a gente tem que dar conta de uma documentação muito grande e solicitar o visto ainda, que é uma documentação extensa que vai para a VSF em São Paulo. Então, o prazo para ele já estava curto. Com o tempo que ele levou para decidir que não ia vir, eu só fui saber que eu seria a escolhida meados de agosto, ali para o dia 16 ou 17 de agosto eu recebi o e-mail. Então, as aulas começavam em setembro. Então, foi tudo muito corrido. Eu cheguei em Portugal mais ou menos com um mês depois das aulas já terem começado. Quer dizer, Flávia, você recebeu a notícia, você estava o quê? Sem passaporte, sem visto, sem... O passaporte eu tinha, mas o visto não, porque envolve uma documentação grande, envolve um pagamento de uma taxa que não é tão barata assim, envolve custo com apostilamento, cartório, é uma documentação bem extensa que vai para essa empresa que faz a intermediação com o consulado. Você estava sem o visto e sem dinheiro, então, também? Exatamente, sem o visto, sem dinheiro. E aí, como é que você fez? Então, a gente teve algumas iniciativas em paralelo que os amigos ajudaram. A gente fez uma vaquinha, a gente fez uma rifa, a gente fez um bazar e a gente fez doação espontânea. Você me ajudou bastante na época divulgando nos canais de mídia da UDESC. E teve uma adesão muito legal, assim, eu posso dizer que muita gente bacana conseguiu colaborar para que essa vinda fosse possível, porque o tempo era muito curto. Eu era funcionária concursada
da SC Gás à época, mas estava cedida para o Estado. Eu trabalhava na Secretaria de Administração com licitações e supervisão de contratos. E eu tentei licença remunerada e não remunerada e não me concederam nenhuma das duas. Então eu iria vir para Portugal sem nenhuma fonte de renda. Você saiu da empresa, então? Você teve que Saí. sair da empresa para fazer o mestrado? Tive que pedir desligamento da empresa para poder vir para cá. Eu propus trabalhar remoto, porque na pandemia tinha sido possível perfeitamente. Propus licença remunerada e propus licença não remunerada. Não acataram nenhum dos meus 3 pedidos e eu decidi vir mesmo assim. Por isso que teve toda essa movimentação para que fosse possível. Depois eu ainda vendi o meu carro, que tinha ficado aí, para poder arcar com os custos iniciais e a moradia aqui. Então foi muita gente bacana que ajudou nisso tudo. E aí você chegou em Portugal, já estava rolando o curso, então você falou que Já. um mês depois, né? Conta um pouquinho como é que foi a tua chegada em Portugal aí. Exatamente, eu cheguei sozinha, as aulas tinham começado em setembro, eu cheguei 18 de outubro. Aquela coisa, né? Até se enturmar um pouquinho, a faculdade é muito legal, é uma estrutura muito bacana, mas você chegar num terreno desconhecido, com um mês de aula, uma linguagem que parece que é muito semelhante, mas no começo causa bastante estranheza até se acostumar. Então, a adaptação demorou um pouquinho, assim, até começar a conhecer as pessoas e como as coisas funcionavam. Você estuda mais com portugueses, é isso? Sim, a turma tem o ISCSP, ele tem protocolos de cooperação com Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, tem outros países que também mandam estudantes para cá. Então acaba que tem um intercâmbio muito legal cultural de pessoas de lugares diversos. Então eu me enturmei com gente de Angola, com gente de Moçambique, com brasileiro, tinha uma brasileira e também com alguns portugueses, assim, no final deu uma miscelânea bem bacana. Mas está valendo a pena? Assim, conta um pouquinho como é que está sendo fazer o curso aí na universidade. Ai, vale muito a pena, tá valendo muito a pena, assim, apesar dos perrengues, o saldo é muito positivo. A gente tem um intercâmbio cultural muito grande, eles sabem muito sobre a gente não sabe quase nada sobre eles, então isso é muito bacana, a universidade é muito boa. Esse mestrado que eu estou fazendo, que é o MPA, o mestrado em administração pública, ele teve uma acreditação que eles chamam aqui no território europeu, então é um mestrado bem conceituado em termos de Europa. Então, o ensino é muito bom, é uma das melhores faculdades daqui, a Universidade de Lisboa está entre as 300 melhores do mundo, então sair um pouco da nossa caixinha. E olha que a gente vem de uma universidade super conceituada, a ESAG está muito à frente em muita coisa, mas aprender um pouquinho essa outra experiência e esse outro jeito, um pouco mais tradicional e pragmático de ver as coisas também acrescenta bastante. Uma curiosidade, assim, Flávio, mas em relação à tua área, mesmo que é a administração pública, né? A gente sabe que as questões da administração pública podem variar muito de um país para o outro, né? Mesmo você fazendo mestrado em Portugal, no caso, é algo que você sente que está agregando assim na tua formação nessa área? Ah, com certeza. Com certeza. Tem coisas que são bem diferentes, assim, sistemas de controle e auditoria ou sistemas de gestão fiscal. Essa parte muda muito do que a gente está acostumado. A realidade deles é outra, a unidade federativa deles é única. Nós somos um país federado, eles não. Então, isso implica em muitas alterações em termos de organização político-administrativa e agrega bastante ver como isso funciona numa realidade diferente da nossa. Você, como a gente contou no começo do episódio, você participou de um edital, né? Você foi por meio de um convênio aqui da UDESC-ESAG com o ICTP da Universidade de Lisboa, e você não está pagando pelo curso aí, né? É Isso. engraçado, eles chamam de propinas, né? Propina, isso. As taxas. Não, As mensalidades são propinas. não confunda com outras propinas que a gente tem por aqui. Mas, Exatamente. enfim, você não paga aí as propinas, né? Mas você tem que se manter aí em Portugal, né? Como é que foi aí para você? E você contou também que foi sem emprego, né? Você teve que desistir do emprego que você tinha aqui no Brasil. Você chegou aí sem emprego, teve que procurar lugar para morar. Como é que você está se virando aí em Portugal?
Sim, esse protocolo, vale a pena ressaltar, é um protocolo muito bacana, porque esse mestrado ele custa em torno de 3.000 euros, então não é uma coisa tão barata assim. O que a gente paga é só a taxa de matrícula e o seguro escolar no início dos 2 anos letivos, então é muito, muito bacana isso. Agora, com relação a me manter, então, como eu tive que pedir exoneração do meu cargo aí no Brasil, eu comecei a distribuir uns currículos aí ainda, e me candidatava a vagas no LinkedIn, realizei até uma entrevista remota estando aí no Brasil, só que como era para trabalhar com contratação pública, a lei é completamente diferente, exigia uma experiência e aí não rolou. Quando chegou aqui, eu distribuía mais de 100 currículos assim por dia. Eu fazia um monitoramento dos portais de emprego e me candidatava para tudo que você pode imaginar, assim. Só que o retorno era muito pequeno. Em termos de percentual, para cada 100 vagas que eu me candidatava, eu conseguia um retorno. Mas como boa brasileira, você não desiste. Exatamente. E aí eu continuei na busca, porque eu estava me candidatando para empregos que envolvessem atividade administrativa, por mais que na esfera privada, porque a gente não pode atuar na esfera pública ainda. E eu tinha estabelecido um prazo para que isso acontecesse, que era até dezembro. Caso eu não conseguisse, eu ia procurar em outras áreas que tem mais demanda, a área que envolve restauração, que eles chamam aqui, que é a área de bares e restaurantes, e esse outro tipo de emprego. No fim, eu me candidatei para uma vaga no LinkedIn que era de trabalhos administrativos, fui para a entrevista remota, eles gostaram de mim. 2 dias depois eu estava fazendo a entrevista presencial e acabou que deu certo, eles me contrataram e é onde eu estou até hoje. E aí você está conseguindo, então, se manter aí fazendo curso legal com esse emprego aí que você conseguiu no final. Sim, exatamente. Eu divido um apartamento, porque aqui a gente está vivendo uma crise imobiliária muito grande, porque não tem moradia para todo mundo que chega, então tá complicado. Além de estar muito caro, não existe oferta para todas as pessoas. Então, e é muito difícil você conseguir morar sozinho num apartamento só teu. Então, o que acontece muito aqui é ou você aluga um quarto ou você divide um apartamento. E eu dei sorte de, no primeiro Airbnb que eu fiquei quando eu cheguei aqui, eu conheci um casal de Criciúma, em que a gente se deu muito bem. E depois do Airbnb a gente começou a procurar apartamentos juntos, porque para alugar eles têm muita exigência, eles exigem muitos calções, muitas rendas antecipadas, exigem fiador português, exigem comprovante de contrato de trabalho, comprovante de imposto de renda, coisas que quem acabou de chegar não tem ainda. Então isso dificulta o processo. No fim a gente deu sorte e conseguiu um apartamento de 2 quartos para começar em janeiro desse ano e é onde a gente está morando até agora. Quer dizer, você foi aí para Portugal de uma maneira assim que tinha tudo para dar errado, né? Que você estava sem emprego, soube em cima da hora, teve que correr atrás de documentação, não tinha lugar para morar, assim, chegou já com o curso já rolando, mas no final deu tudo certo. Contrariei as expectativas. Mas você pensou em desistir, assim? Não, é engraçado, Carlito, isso nunca passou pela minha cabeça. Inclusive, desde que eu me candidatei para vaga, porque eu não pensava em fazer mestrado, não, era uma coisa assim que eu tava, vou fazer o mestrado. Eu vi o edital, alguma coisa deu um clique que eu resolvi me candidatar, achei uma boa oportunidade. E desde então eu comecei a guiar a minha vida como se fosse dar certo. Eu me candidatei em maio, em junho eu entreguei o apartamento alugado que eu morava nos ingleses, fui morar com a minha sogra na época e comecei a conduzir toda a minha vida como se fosse dar certo a história de Portugal. Quando saiu a primeira notícia que não tinha dado, eu falei, bom, então vamos recalcular a rota e começar tudo de novo. E aí, quando eu estava recalculando a rota para começar tudo de novo e me estabelecer aí, eu recebi a notícia de que ia vir. Então, foi algumas alterações aí de percurso, mas que no fim
deu tudo certo. Então tá aí, pessoal, que se com todos esses obstáculos aí a Flávia insistiu e tá aí, tá feliz aí fazendo mestrado, né? Você aí que talvez consiga condições um pouquinho melhores ali, vai em frente, né? Não É isso, desista aí, que não desista na primeira dificuldade que acaba dando certo, né? é isso Essa mesmo. já é uma dica então que a Flávia tá dando aqui, ó. Acredita aí que você consegue. Ô, Flávia, com toda essa experiência que você teve, coisas boas, coisas ruins, assim, que outras dicas aí você daria para quem está querendo, quem está planejando, está pensando em estudar em Portugal? Olha, eu acho que a primeira dica assim que eu dou para quem me diz que quer vir é estar ciente que você vai estar em outro país, e eu procuro também dizer que a gente tem que respeitar muito aqui, porque a gente está morando aqui. Então, se eles têm outras maneiras de encarar ou de resolver, de fazer as coisas, eu acho que a gente tem que ter humildade para fazer o nosso melhor e respeitar o jeito deles de fazer as coisas. Então, chegar aqui querendo impor ou exigir alguma coisa fora do nosso território, eu acho que não é bem o caminho, e a reação não é muito boa quando isso acontece. Então, eu acho que se planejar, um planejamento ele é extremamente necessário se você quer vir para cá, tanto financeiro quanto emocional, e uma rede de apoio, um suporte bacana é legal ter, porque você chega sem ninguém aqui e até tudo se regularizar, a parte burocrática ela é muito ingrata, porque tem muita assimetria de informação, então você fica meio perdido assim do que fazer para ficar de uma forma legal. Nesse aspecto, ô Flávio, o que você diria que tem que prestar atenção? O aspecto mais legal mesmo de documentação, assim, baseado na tua experiência? Eu acho que conversar com pessoas que entendam, assim, procura um advogado de confiança que possa te esclarecer, porque eu tive muita assimetria de informação. Eu fui num órgão público daqui mesmo que me diziam uma coisa, num site informativo eu lia outra, e quando eu ia num outro órgão já me diziam outra coisa. Então a gente fica muito perdido nesse sentido. Mas isso aí era Portugal, não era Brasil, não? A gente tem um pouquinho de onde puxar, né? Não é assim também. Ô Flávia, para a gente ir encaminhando aqui para o final da nossa conversa, infelizmente, né, porque está muito bacana aqui. Você falou que, apesar de todos os perrengues, valeu a pena, tal, a experiência. O que você acha? Você está na metade do curso agora, né? Mas o que você acha que lá no final do curso você vai trazer dessa experiência, assim? Não só assim profissionalmente, né? Até você pode falar um pouco. Você falou já um pouco sobre isso, né? Você acha que vai agregar no teu currículo e tal, mas até com uma experiência pessoal, assim, o que você acha que você vai trazer de volta aí na bagagem? Olha, eu acho que eu vou trazer uma carga de superação grande, porque me surpreendi muito comigo durante esse ano no mestrado, com algumas reações e o fato de ter sido determinada, porque no início eu queria trabalhar com um tema e me disseram que não ia ser possível. Eu dei muita sorte de encontrar uma professora que hoje é minha orientadora, que me deu a mão e falou: vamos juntas, eu tô contigo, vamos fazer dessa forma. Então eu também dei muita sorte e aprendi a lidar e dar a volta por cima, assim, em termos de resiliência, e não desistir fácil, sabe? Então acho que isso é o que eu vou levar de mais precioso, assim, desse ano no mestrado. Além da superação, porque fazer o mestrado e trabalhar não é fácil, a gente dá umas surtadas de vez em quando, a carga é puxada, mas agora nesse segundo ano é só, entre aspas, escrever a dissertação, e as tutorias com a orientadora fica um pouco mais tranquilo. Mas eu acho que essa questão da superação, da resiliência, do não desistir, porque as adversidades elas vão vir, o ensino ele é um pouco diferente, as abordagens são um pouco diferentes, então você acaba tendo que se adaptar a esse tipo de exigência que não é o que a gente está acostumado. Então eu dei muita sorte, estou estudando, vou trabalhar numa coisa que eu gosto, um tema que me interessa, e não precisei desistir dele totalmente porque encontrei pessoas que me apoiaram. Então isso foi a mais-valia desse ano de mestrado.
Os apoios são muito importantes, né? A ideia aqui do podcast é justamente a gente trazer essas experiências, como a da Flávia, para as pessoas terem uma referência, né? Terem informação e terem também inspiração, assim, para buscar a sua experiência, né, Flávia? E o legal é que, assim, eu não sou a pessoa mais extrovertida e comunicativa, só que diante dessa dificuldade, principalmente relativa ao tema, eu vi que poderia ter uma abertura com essa professora e bati na porta dela, pedi para ela me orientar, porque não era a área dela. Então, sair da zona de conforto nesse sentido para você conseguir as coisas que você quer também é um grande aprendizado. Então é isso, a Flávia falou aqui durante a entrevista várias vezes em sorte, né, que ela teve sorte com isso, com aquilo, mas a sorte é a capacidade de você agarrar as oportunidades que passam ali, né? A Flávia teve um comportamento aí, como ela descreveu, bem resiliente, né? Chegou lá em condições que não eram as ideais, mas encarou as dificuldades, agora está bem, está lá fazendo o curso, está adorando e está recomendando bastante essa experiência de fazer mestrado em Portugal. A gente conversou então agora com a Flávia Borba. A Flávia, ela é formada em administração pública aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, formada no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, em Florianópolis, e ela participou de um edital, de um convênio aqui da UDESC-ESAG com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, e está lá fazendo um mestrado em administração pública. Já está 1 ano fazendo mestrado, morando em Portugal, e está acrescentando aí essa oportunidade, essa formação aí ao currículo dela. Flávia, muito obrigado pela conversa, por compartilhar a tua experiência, tá? Mais uma vez, muito legal aqui as tuas dicas. Eu que agradeço o convite, Carlito. Obrigada pela força lá no começo, obrigada pelo apoio agora, pelo convite. E queria também me colocar à disposição para quem tem vontade de vir. Pode pedir meu contato para o Carlito, me procura, a gente conversa para tentar trabalhar um pouquinho e facilitar o caminho das pedras aí para vocês também. A gente vai fazer melhor que isso, Flávia. Eu vou deixar o teu contato na descrição aqui do episódio do podcast, que aí o pessoal já pode falar direto contigo, pode ser? Perfeito, então, fica à vontade. Então é isso. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos lá na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto, e dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.